Olá, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quinta aula de língua portuguesa. Agora nós já estamos no capítulo 2 da unidade 1. A memória, os dados e as informações. Páginas 26 a 32. Os itens abordados serão o estudo do texto, memória e esquecimento, gráficos, tabelas e diagramas e correção da ficha de atividades, páginas 7 e 8, do dia 8 de fevereiro. As atividades correspondentes serão, para entender o texto, páginas 29 e 30 e a ficha de atividades, página 11 e 12. Bom, primeiramente, quais os objetivos do capítulo 2? Reconhecer os gêneros diagrama, gráfico e tabela, compreender as características dos gêneros estudados e a sua função social, conhecer e identificar os numerais e compreender sua função, e compreender a formação do plural das palavras terminadas em M. Então, nós vamos entender um pouco sobre o gênero, diagrama, gráfico e tabela, esses três gêneros, e vamos também falar um pouco sobre numerais e plural de palavras terminadas em M. Página 27, conversa vem. A nossa memória ela é engraçada. Funciona muito bem para algumas coisas e não tão bem para outras. Será que existem técnicas para auxiliar o funcionamento da memória? E aí, gente, a nossa memória ela é uma coisa muito engraçada, muito diferente. Para algumas coisas você lembra de tudo, para outras coisas você não lembra de nada. Será que existe alguma técnica que possa fazer com que a gente melhore a nossa memória, ou que a gente realmente utilize essa memória de uma maneira para tudo, ou só para algumas coisas? Vamos ver isso agora. Memória e esquecimento. Às vezes, ouvimos uma música apenas uma ou duas vezes e ela gruda em nossa cabeça. Por outro lado, há momentos em que vamos estudar algum conteúdo, na hora que precisamos lembrar, não conseguimos e ficamos decepcionados. Isso já aconteceu com você? Muitos pesquisadores estudam o funcionamento do cérebro, suas estratégias de aprendizagem e a memória. E agora nós vamos ler um texto que fala sobre um desses estudos. 3 passos para registrar na memória tudo que você estuda. Já ouviu falar sobre a curva do esquecimento? Entenda o que é e como contornar isso. Uma das principais dificuldades do estudante é conseguir se lembrar de tudo que aprendeu. Você até se lembra que foi para a aula, abriu o livro, começou a leitura, mas do conteúdo? Zero. Isso tem uma explicação. Alberto Delzola, conhecido como Homem Memória Brasileiro, conta no livro Super Memória, você também pode ter uma, que esse esquecimento é algo normal do cérebro, mas que existem formas de melhorar isso. A curva do esquecimento. Delzola explica que muitos estudantes o procuram preocupados com a qualidade de leitura que fazem, alegando que ela é tão ineficiente que após alguns dias não se lembram mais do que leram. Para o especialista, isso não tem nada a ver com o processo da leitura em si, mas sim com uma coisa chamada curva do esquecimento. Descoberta em 1885 pelo filósofo alemão Hermann Ebbinghaus, a curva mostra o quanto de informações o nosso cérebro é capaz de reter com o passar do tempo, após uma sessão de estudos com 1 hora de duração. Ela se inicia no zero, porque começa a contar um pouco antes do momento em que o estudante inicia a sua sessão de estudo. Ao final da leitura, a curva atinge o ponto máximo, o que significa que você se lembra 100% do assunto ensinado, ou como diz Delzola, ao menos saberá o máximo que ele tem condições de aprender, dado o conhecimento prévio sobre o assunto. Percebam que a curva ela vai caindo com o passar dos dias. Logo no segundo dia, depois do fim dos estudos, caso não tenha feito uma boa revisão, o estudante provavelmente se lembrará de pouca coisa, por volta somente de 50% do que ele aprendeu. Olha só, gente, do segundo dia, hein? Segundo o especialista, as pessoas se esquecem mais nas primeiras horas do que ao longo dos 30 dias. Ao final do primeiro mês, restará apenas uma vaga lembrança e a impressão que ficará é a de que você nunca estudou aquele conteúdo, porque o nosso cérebro está acostumado a descartar informações que não são reutilizadas com frequência. Ou seja, você ler alguma coisa, no outro dia você já esqueceu 50%, depois de um mês você praticamente nem vai lembrar daquilo que você estudou. Para mudar isso,
Deusolo recomenda 3 passos. Primeiro, nas primeiras 24 horas após a sessão de estudo, para cada leitura de 1 hora, faz uma revisãozinha de 10 minutinhos. Ela deve ser feita nesse período de tempo, porque é o momento em que mais perdemos informações, e isso será suficiente para assegurar a sua memória. Segundo, no 7º dia após a sessão de estudo, ou seja, 1 semana depois, dedique apenas 5 minutos para reativar na memória esse material. Terceiro, ao final de 30 dias, pratique o conteúdo durante 2 a 4 minutos. E isso deverá ser o suficiente para ajudá-la a se lembrar novamente do que estudou. Então, olha só, gente, a curva do esquecimento é porque a gente lê muitas coisas e a gente não pratica, a gente não revê o que a gente leu. E o que acontece com o nosso cérebro? Ele acha que aquela informação é inútil e ele descarta, já que toda hora ele está recebendo informações novas. E aí, o Deusolo, ele deu o quê? Umas técnicas para a gente driblar essa curva do esquecimento. Para entender o texto, página 29. Quais são os assuntos abordados no texto? Bom, memória, estudos e esquecimento. Segunda questão, que nome recebe a descoberta científica de que trata o texto? O nome, gente, é a curva do esquecimento. Terceira questão, quem foi o estudioso responsável? Bom, foi o Hermann Ebbinghaus, o filósofo. Quarta, o que a curva do esquecimento informa? Bom, ela mostra, gente, o quanto de informações o nosso cérebro é capaz de reter com o passar do tempo após uma sessão de estudos de 1 hora de duração. Quinta questão, que tipo de representação é feita para exemplificar a curva do esquecimento? Se a gente voltar lá no texto, a gente vê que tem um gráfico, olha só. Tá aqui o gráfico, né? Tem um gráfico com a curvinha, tem 10 minutos, 5 minutos, de 2 a 4 minutos. Sexta questão. Segundo a curva do esquecimento, depois de quantos dias de estudo o estudante se lembrará apenas da metade do que leu? Bom, gente, depois de apenas um dia, ou seja, no dia seguinte, só 50% do que ele leu. Sétima questão, nós vamos preencher esse gráfico da página 30 de acordo com o que estava no texto. Antes da leitura, qual é o conteúdo lembrado? 0%, porque ele não leu. Momento da leitura, 100%. Dia seguinte, só 50%. No dia seguinte, qual é o tempo recomendado de revisão? 10 minutos. No 7º dia, você revisa por 5 minutos. E no 30º dia, ou seja, 30 dias depois, de 2 a 4 minutos. Organize as informações a seguir no diagrama. Agora, ao invés de montar aquela tabela, nós vamos para um diagrama. Dia do estudo, 100%. Segundo dia, 50%. 30º dia, apenas uma vaga lembrança. Pesquisador, Hermann Ebbinghaus. Ano de descoberta, 1885. E agora a gente vai falar da questão da revisão. Para cada hora de estudo, no segundo dia, 10 minutos. 7º dia, 5 minutos. 30º dia, 2 a 4 minutos. Página 31, conheça quem é. O Hermann Ebbinghaus, gente, foi um filósofo alemão que dedicou-se ao estudo da memória e foi o primeiro a investigar como o esquecimento acontece à medida que o tempo vai passando. E aqui a gente tem os nossos gêneros, gráficos, tabelas e diagramas, que são representações virtuais, ou seja, você representa visualmente através de um desenho, relatórios, estudos ou pesquisas, para organizar ou esquematizar algumas informações, e aí você pega essas informações, repassa para o leitor para ficar mais fácil de interpretar. Aqui eu coloquei alguns tipos de gráficos, vocês possam entender. A gente tem aqui o gráfico de barras, tem o gráfico com esses pontinhos e tem o gráfico também, esse que o pessoal tem o costume de chamar de gráfico de setores ou gráfico de pizza. Aqui nós temos uma tabela, e nós temos uma tabela que está falando sobre o tempo, temperaturas mínimas e máximas e os dias da semana. Só para vocês visualizarem como é uma tabela. E aqui nós temos um exemplo de um diagrama, né? Em que você vai criando vários pontos e descendo através de setas. Página 32 vale a pena conhecer. Você sabe onde fica o Beleléu?
é um lugar misterioso, aonde vão parar todas as coisas perdidas. E lá também aonde Valdomira foi procurar o seu irmão, que está desaparecido. Você vai adorar essa história. No Reino Perdido de Beleléu, a autora é a Maria Heloísa Penteado e a editora é a Ática. Gente, esse Beleléu aqui no estado do Ceará, ele é muito utilizado. Menino, tu vai para onde? Pro Beleléu? Perdeu as coisas no Beleléu? É como um lugar muito distante, né? Quando você perde algo que você não sabe onde está, algo assim muito distante. Então você usa o termo Beleléu. Correção da ficha de atividades, página 7, do dia 8 de fevereiro. Bom, aqui nós vamos ligar as frases a cada tipo, né? Vamos classificar essas frases ligando-as. Bom, no caso aqui, a gente vai ter o quê? Na coluna da minha esquerda, nós temos como se fossem as definições. E na coluna minha direita, nós temos o quê? Os tipos de frase. Então vamos lá. Faz uma afirmação, uma declaração simples. As frases afirmativas. Negam alguma coisa, negativas. Fazem uma pergunta, interrogativas. Indicam surpresa, espanto, admiração, alegria, medo. São as frases exclamativas. E passam uma ordem ou um pedido, frases imperativas. Aqui na segunda questão nós vamos classificar colocando um número de acordo com o sentido da frase. Acredito que o Brasil vai mudar. Aqui nós temos uma frase afirmativa. Você viu meu caderno? Interrogativa. Quem me dera meu time fosse campeão. Nós temos a frase optativa, que indica um desejo. Ontem eu não fui ao dentista. Negativa. Como é triste a canção. Exclamativa. O vidro da janela está muito sujo. Afirmativa. Tomara que você passe na prova. Optativa. Nós vamos ao cinema amanhã? Interrogativa. Página 8, terceira questão. As frases a seguir são exclamativas. Transforme-as em interrogativas. Que sorvete gostoso! O sorvete era gostoso. Gente, olha só, vocês podem colocar de uma maneira diferente, tá bom? Mas aqui eu coloquei algumas opções. Quem colocou de maneira diferente, mas também fez uma frase interrogativa, pode estar deixando. B. Que bela flor! A flor era bela. C. Ele está muito nervoso. Ele está muito nervoso. D. Que dia lindo! O dia está lindo. E. Você não sabe fazer. Você não sabe fazer? Bom, gente, eu vou ficando por aqui e agradeço a atenção de vocês. Continue estudando e se dedicando ao máximo. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!